Então, sejam todos e todas bem-vindos, né, a essa nossa oficina, né, sobre os corredores agroecológicos, esse dia importante, né, e vamos discutir sobre esses corredores. Meu nome é Marivalda, né, eu sou camponesa, sou do MCP, do Movimento Camponês Popular, sou do estado de Goiás, de Catalão, né, mais precisamente de Catalão, moro na zona rural, né, do município de Catalão. E tenho também, né, aqui na nossa propriedade, nós temos também um corredor agroecológico, que é implantado aqui todo ano, né? E esses corredores, eles têm sido implantados nas pequenas propriedades, né, das famílias, né, no nosso caso aqui, que é uma pequena propriedade que foi implantado esse corredor. Isso é para a produção de alimentos e sementes, né? Com foco no manejo da agrobiodiversidade e da sustentabilidade. Essas estratégias, elas foram serve como manejo, né? E redesenha o agroecossistema a partir desses corredores agroecológicos. E hoje, nesse momento, né? Aqui na nossa oficina, para falar sobre essas estratégias e esses manejos, nós temos aqui a pesquisadora da Embrapa Cerrados, Cíntia Torres, que é formada em engenharia agronômica, tem mestrado em agronomia e ciências do solo, doutorado em agronomia e ciências do solo e nutrição de plantas, e também o camponês Jamil Corinto, né, que irá falar um pouco da sua experiência com os corredores em sua propriedade. Então, para iniciar, né, a nossa oficina, eu vou passar a palavra para Cíntia, para ela falar um pouco aí para nós, os corredores. Obrigada, com você, Marivalda. Cíntia. Obrigada, Marivalda. Boa noite a todos, a todas. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então, tá bom. Boa noite. A gente está aqui, né, engatinhando, porque essas coisas ainda são novidades para a gente, né? Apesar da pandemia e do esse tanto de palestra, de live, de reunião que a gente fez, a gente sempre vai com cuidado, com medo de alguma coisa não dar certo. Mas é com muita alegria que eu estou aqui com vocês hoje para a gente contar um pouco. Eu, Marivalda, Jamil e outros companheiros que estão nessa luta com a gente, de como que a gente está construindo, testando, avaliando e tentando fazer dessa estratégia dos corredores agroecológicos um sistema de produção viável, né? Para a gente produzir alimentos, sementes, recuperar a agrobiodiversidade, manejar os solos ecologicamente e produzir realmente com sustentabilidade nas pequenas propriedades de agricultores familiares do Cerrado. Então, é com muita alegria que eu recebi o convite e dessa palestra, desse bate-papo extra aí, depois desse curso de extensão tão extenso que vocês tiveram, com tantos temas importantes na parte de produção de sementes, mas embora, né, a gente esteja aqui localizado em Goiás, eu estou vendo que tem gente, né, do Norte, Nordeste, Mato Grosso do Sul, tem gente de todos os lugares, para compartilhar essa experiência que a gente vem conduzindo há um tempo já aqui na região. Eu sou mineira, né? Marivalda falou que ela é daqui que ela é goiana, eu sou mineira, radicada aqui em Goiás, porque Brasília é o quadradinho é Goiás, né? Louca para ganhar a minha cidadania, meu passe livre, porque gosto muito da região, gosto muito daqui, me identifiquei com tudo, com todos os comes e etc. A gente tem muita coisa em comum, né? Mas, por outro lado, tem algumas diferenças que, mesmo porque eu estudei em Minas e estudei no Rio de Janeiro depois,
as realidades são muito diferentes em se tratando de agricultura. Então, foi um desafio muito grande. E, principalmente, fazer a agroecologia aqui no Centro-Oeste. Josi, eu vou passar ou você vai passar? Como é que nós estamos aqui, meu filho? O que você preferir, eu posso passar. Pode passando, por favor, então. Tá, eu vou compartilhar aqui. Prefiro. Cíntia, você só me avisa aí se vai para o modo apresentação, por favor. Ainda está no modo edição. E agora? Ainda na edição. Parece que não... Não vai conseguir. No Então, modo eu vou apresentação, tentar, não. tá? Então, eu vou tentar. Tudo bem. Vamos lá. Agora é a prova. Agora eu vou fazer a prova. Vocês fazem o curso, eu faço a prova. Foi? Foi? Tá aparecendo para mim. Sim, no modo apresentação. Então, Ok. tá bom. Então, vamos lá. Deve estar aparecendo para todo mundo. Então, eu acho que eu vou passando, tá? Se eu precisar de ajuda, eu te peço. Obrigada. Bom, Então, obrigado. pessoal, como eu estava falando, né, veio aí esse desafio em trabalhar com agroecologia no Cerrado, né? E por que esse desafio, né? Quando a gente que não é daqui, que não conhece os lugares, as regiões, os agricultores, a gente nunca imagina que vai ter no Planalto Central, no Centro-Oeste, paisagens como estas, né? Tão lindas, tão integradas, tão bonitas assim mesmo, porque a gente vem na mente da gente aquelas grandes extensões de terra monocultivadas, mas são nessas paisagens, são nessas áreas assim que estão os nossos, graças a Deus, que estão os nossos agricultores familiares, ou a maioria deles, restritos, né, às vezes, a áreas mais declivosas, mais montanhosas, de mais difícil manejo, de solos mais pobres e cercadas pelas grandes fazendas, grandes áreas de agricultura empresarial, e tendo que sobreviver, né, nessas ilhas de beleza. A gente olha isso, então isso aumenta a nossa responsabilidade de produzir cuidando de todo esse entorno que está aí, de toda essa mata, de toda essa vegetação nativa, de toda essa vegetação natural, e preservando, né, tudo isso e garantindo renda. Então, o desafio da produção agroecológica no Cerrado, a gente vai lá atrás, pensando nas origens, da origem dos sistemas agroecológicos, principalmente aqui na América Latina, também nas áreas, né, dos povos tradicionais, que eram áreas montanhosas, pequenas parcelas, ambientes muito ricos de nutrientes e matéria orgânica por causa das áreas, dos tipos de rocha, dos tipos de clima. E aí a gente se depara, né, e essa era uma realidade, uma realidade comum em algumas regiões de pequenos agricultores do Brasil também, mas aí a gente se depara, né, com essa enormidade que é o Cerrado brasileiro, de áreas planas, contínuas, de imensas, né, áreas imensas, onde nascem as nossas grandes bacias hidrográficas brasileiras têm as suas nascentes aqui, o que aumenta demais a nossa responsabilidade com o tipo de agricultura que tem que ser feita aqui na região. Embora sejam essas áreas planas, contínuas, de fácil mecanização, que é isso que a gente aprende lá das escolas de agronomia, que a gente aprendia, que isso aqui era o futuro, né, pela facilidade de mecanização, porque era área plana e tudo mais. Entretanto, os nossos solos aqui da região do Cerrado são solos pobres, né?
baixos teores de nutrientes, baixos teores de matéria orgânica. O nosso clima aqui faz com que essa decomposição da matéria orgânica seja muito acelerada. E esses frequentes estresses que a gente chama de bióticos e de abióticos. Os bióticos relacionados a pragas, doenças, essas coisas, que são muito relacionadas ao modelo agrícola que é dominante, né, de grandes monocultivos. E os abióticos, que são as coisas que a gente realmente não tem muito controle, ou tem algum controle, que são essas condições de clima, de solo, né? Nós temos aqui um regime de chuva bem estabelecido, um período seco bem definido, muito seco mesmo, e isso não tem jeito de mudar. Nós temos como diminuir os danos, diminuir os problemas, mas e principalmente por essa questão de mudanças climáticas, que está nos atingindo em cheio. Hoje a gente não vê a questão da distribuição de chuvas, já está muito alterada, e então a gente está cada vez sofrendo mais com esses estresses bióticos e abióticos. Com esse desenvolvimento, né, da agricultura e esse predomínio da agricultura empresarial, que vem aos poucos substituindo o modelo tradicional, como a gente fala lá em Minas, arredando, né, os pequenos, os agricultores familiares para as áreas mais pobres, mais limites, mais declivosas e mais difíceis. Isso vem trazendo uma alteração nesses sistemas agrícolas tradicionais, não só por esses problemas de fertilidade e de clima, porque fica muito difícil você produzir sem fertilizante, sem correção e sem irrigação. E então vem a agricultura, e com essa dificuldade, os agricultores não conseguem se manter, acabam vendendo as suas propriedades para os agricultores maiores, migram para as cidades, e aí vem toda aquela história que a gente já conhece, né? Como eu já comentei para vocês, geralmente, em Goiás, principalmente, né, no Cerrado como um todo, as propriedades familiares estão localizadas em áreas mais onduladas, mais declivosas e com limitações de manejo. Aconteceu também, por essas alterações nos sistemas agrícolas tradicionais e pelo efeito da agricultura empresarial, a erosão da biodiversidade, da agrobiodiversidade, a perda das variedades, porque foram chegando os híbridos, foram chegando as variedades melhoradas, foram chegando os vendedores de venenos, de adubos, e com isso os sistemas de cultivo foram se perdendo, os aspectos culturais relacionados aos cultivos, os sociais, os antropológicos, as festas, foram sendo deixadas de lado, e tudo isso comprometeu a sustentabilidade dos sistemas de cultivo e a permanência dos agricultores nas suas terras, né? Então, como eu já comentei, a atividade agrícola vem sendo abandonada por agricultores familiares, por produtores familiares, cada vez com as famílias menores, sem herdeiros, ou os jovens desestimulados de continuar no campo, pela dificuldade do trabalho na roça, pela renda. Então, isso isso é clássico, no Brasil inteiro que acontece, não é privilégio nosso. As variedades locais substituídas por variedades, por híbridos, ou por variedades de base genética mais estreita, pelos transgênicos, e os sistemas de cultivo cada vez mais uniformizados, baseados em monoculturas, commodities, aquilo que é para vender, mas não é para comer, né? Vulneráveis e insustentáveis pela ocorrência de surtos de pragas e de doenças. Com isso, chega até a gente essa necessidade de viabilizar, né, estratégias produtivas, sistemas de produção que recuperem todo esse contexto de tradição, de antropologia, de herança, de hábitos alimentares, né, da utilização da agrobiodiversidade, fazer com que isso gere trabalho, gere renda, resgatando essas alternativas de reprodução social, animando os jovens
a retornarem ou não saírem do campo, né? Gerando renda no campo e com uma qualidade de vida melhor no campo também, reduzindo, né, a dependência a um número pequeno de cultivos, de lavouras, aumentando essa resistência dos agroecossistemas, das propriedades, àqueles problemas de seca, de fertilidade baixa, e aumentando o acesso a alimentos de boa qualidade, tradicionais, produzidos localmente e uma dieta diversificada. Então, como é que a gente... Que estratégia, como é que a gente vai conduzir, pensar, como é que a gente pensa numa estratégia que possa ser, reunir todas essas necessidades, que são as necessidades dos agricultores familiares da nossa região. Então, como eu falei com vocês, isso aqui são fotos aéreas de várias propriedades dos agricultores ligados ao MCP, né, em diferentes partes do estado, que aí vocês podem ver por essas fotos aéreas, primeiro, como as áreas são recortadas, como as áreas onde estão localizadas as propriedades estão próximas a grandes cultivos, geralmente mecanizados, grandes áreas, e aí os agricultores familiares ficam restritos a áreas mais declivosas. Quando a gente vê esses veiozinhos aí, isso aí indica que aí é mais morrado e que tem essas ravinas, às vezes pode ter alguma fonte de água por aí. Mas, por exemplo, nessa foto aqui, nesse ponto 7 aqui, isso aqui é a propriedade da Marivalda. Tudo cercado de grande, não tem nada, você não vê praticamente nada de vegetação natural, a não ser no fundo ali da sua propriedade, não é, Marivalda? A BR passando aqui bem na frente. Nessa outra foto aqui, esse ponto 13, lá em Orizona, essas bolas aí, isso aí são os pivôs, né, que fazem a irrigação das grandes propriedades. Aqui Vianópolis, Orizona. Nesse ponto 24 aqui está a propriedade do Jamil, que é numa área extremamente morrada, declivosa. A área agricultável do Jamil é uma área relativamente pequena, a área que é a área de produção, a roça dele, cercada de grandes propriedades aqui do lado. Então, essa é a realidade dos nossos agricultores. Então, como em pequenas áreas produzir de forma diversificada, agroecológica, recuperando o solo, recuperando a agrobiodiversidade, né? Então, e aí, o que vem a ser? Então, primeiro eu vou falar do que são esses corredores agroecológicos para vocês. Não quero me estender muito, porque eu acho que o bate-papo fica mais rico, e a participação de Jamil e Marivalda também. E eu vou falar o que são, e depois eu vou falar como que a gente chegou lá, os trabalhos que nos levaram até os corredores agroecológicos. Então, os corredores agroecológicos. Os corredores nada mais são do que consórcios e rotações. A gente planta faixas contínuas e intercaladas de cultivos alimentares, basicamente milho e feijão são os principais cultivos alimentares que a gente coloca nos corredores, mas pode entrar mandioca, pode entrar arroz, os diferentes tipos de feijões. Aí a gente vai intercalando essas faixas de cultivos, de plantas que a gente usa para alimentação, com plantas que vão ajudar a recuperar o solo, ou plantas que vão ajudar a controlar pragas e doenças, e a gente planeja, né, essa combinação de modo que a gente vai fazer a rotação, ou seja, no ano seguinte ou no segundo ano, depois a cada 2 anos, a gente vai mudar essas faixas de lugar, e eu vou explicar isso para vocês como é que a gente faz isso. E vamos manejar sempre seguindo as premissas da produção de base agroecológica, sem venenos, sem adubos químicos, usando o máximo de recursos da propriedade. Os cultivos alimentares, né, o milho, o feijão, o arroz que seja, são combinações
específicas das espécies ou das variedades avaliadas já naquela região. Então, a gente vai pegar a melhor variedade de milho para aquela região, ou aquela que mais agrada o agricultor, a melhor de feijão, ou as melhores de feijão, ou a melhor de arroz, ou as melhores de arroz. Por isso que, antes de vir o corredor, vem os ensaios, que alguns professores já devem ter falado para vocês, as unidades, a seleção desses materiais, como é que é feita. Então, essas variedades foram avaliadas em ensaios de competição, em unidades de demonstração, e foram escolhidos pela produtividade ou por alguma característica específica que agrade mais ao agricultor ou à região. As plantas que vão combinar com essas variedades, com esses cultivos alimentares, são espécies de adubos verdes ou plantas de cobertura, por exemplo, a crotalária, o guandu, o feijão de porco, o girassol, que não é um adubo verde, mas é uma planta de cobertura, ou outras plantas que não são nem adubos verdes, nem plantas de cobertura, mas que atuam, por exemplo, como repelente, ou alguma planta aromática, ou alguma planta condimentar, que possam atuar como repelente, além de poder ter um uso alimentar ou um valor comercial, como é o caso do gergelim. Aí a gente vai falar mostrar para vocês que a gente sempre coloca linhas ou faixas de gergelim perto dos feijões, porque, além de produzir e de ser bom de venda, o gergelim vai repelir as pragas do feijoeiro, tá? Então, vai espantar a mosca branca e outras. Ou seja, não é que ela vai espantar, ela vai atrair para ela. Então, a praga ataca o gergelim, mas não ataca o feijão. Então, está ali fazendo... Toda essa combinação é planejada. A gente não vai na louca colocando qualquer coisa. Entretanto, são os agricultores que escolhem aquilo que vai ser colocado nas suas áreas. A gente fala que a gente, assim, está explorando a diversidade funcional. Todas as plantas têm funções. Existem plantas que recuperam solos, existem plantas que, por exemplo, a crotalária, além de recuperar o solo, né, ela produz semente, ela multiplica um inseto benéfico, que é a tesourinha, que vai atacar a lagarta do cartucho do milho. Então, tem sempre faixas de crotalária perto das faixas de milho, para a gente usar esse serviço, essa função da crotalária em nosso favor, num sistema como esse. Então, como eu falei para vocês, essa estrutura é alterada nos plantios. No ano seguinte, ou após 2 anos, e a gente vai invertendo as faixas. Onde estavam os cultivos alimentares, a gente vai colocar no ano seguinte, ou dali a 2 anos, as plantas que vão recuperar a fertilidade. E assim sucessivamente. E onde estavam os adubos verdes, a gente vai colocar os cultivos. Então, nada mais é do que isso. Faixas combinadas, né? Esse plantio em faixa a gente chama de consórcio, né? que é o plantio junto, né? Não é um monocultivo de milho, não é uma área contínua de feijão, não é um monocultivo de adubo verde, não é um monocultivo de soja. E a gente vai fazendo a rotação, que é essa mudança que a gente faz depois de 1 ano ou depois de 2 anos. Nessa apresentação, como nos últimos 2 anos a gente ficou muito restrito em casa, até de viagem e tudo mais, até para fotografar os experimentos, eu vou focar mais nas fotos, nas imagens e nos dados que a gente obteve com o trabalho na Fazenda Corinalves, que é a propriedade do Jamil em Catalão, e uma outra fazenda lá em Silvânia, a Fazenda Piracanjuba, de um outro agricultor do MCP, parceiro do MCP, o Adair, a família do Adair. Então, essas 2 fotos de baixo são da Fazenda do Adair, uma área mais declivosa do que a área do Jamil, uma área mais rica em termos de solo, mais rico em termos de matéria orgânica e de fertilidade do que a do Jamil. Porém, a propriedade do Adair está num vale, e assim, numa parte mais baixa. E na porção superior, lá em cima, estão as fazendas.
Vocês não imaginam o que, jogando a venenada na parte lá de cima, né, nas grandes culturas, o que desce, os bichinhos descem para comer, para esconder, para não sei o quê. Então, a área do Adair, apesar de ter determinados pontos positivos em relação à do Jamil, ela sofre muito com essa questão do ataque das pragas que vem das porções superiores da região lá. Jamil está no mesmo nível ali das grandes propriedades, mas Jamil tem, e essas fotos são fotos antigas, mais antigas, isso deve ser de uns 3 anos, mais ou menos, 4 no máximo. Essa área do Jamil que está próxima aí da estrada já está meio que cercada, meio que protegida, né? Seja da deriva dos defensivos, seja das pragas que estão vindo das outras lavouras. Então, a definição desses corredores, né? Os corredores vão ter essa finalidade de produção de alimentos e de alternativa também para a produção de sementes, e a gente tem usado isso para produzir sementes, tanto de milho quanto de feijão, tanto dos adubos verdes ou dessas outras plantas que acompanham esses cultivos e que têm valor comercial, como o girassol, como o gergelim. Então, então aí a gente, dessa forma, com esses corredores, com essa estrutura, a gente também está diversificando o sistema de produção nessas propriedades. Ao invés de Jamil, Marivalda, Adair, quem seja, plantar só milho nas lavouras, nas roças, não. A gente tem, eles têm plantado diferentes coisas na mesma área, aumentando a diversidade de produção, a oferta de alimentos, a oferta de produtos, e aproveitando melhor a área, já que eles não têm grandes extensões de terra. Essa diversificação, além de promover esse aumento dessa agrobiodiversidade, ela vai melhorar a fertilidade do solo e vai melhorar o manejo das pragas e das doenças também. A gente não tem grandes problemas de pragas e doenças normalmente nessas áreas que a gente tem trabalhado, tanto no Jamil quanto na Marivalda. A gente pensou que seria útil e interessante que esses corredores fossem próximos ou limitados por áreas de vegetação natural, pelo menos um dos lados, porque essa vegetação natural, essas espécies nativas vão servir de abrigo, de refúgio para a fauna benéfica, elas vão dar flores que vão multiplicar as abelhas, outros polinizadores, vão aumentar a população de insetos benéficos, ou seja, de inimigos naturais que vão lá combater as nossas pragas, e outros promotores de serviços ambientais. Por exemplo, a abelha atua como polinização, mas também produz o mel, então, esse enriquecimento. Então, por que a gente chamou de corredor agroecológico? Porque já existe na produção florestal ou nas estratégias de manejo das áreas essa estrutura chamada de corredor ecológico, que é você ligar, por exemplo, 2 fragmentos florestais por um corredorzinho com as mesmas espécies, de modo que esses animais, esses insetos, ou os mesmos animais, né, selvagens, silvestres, possam transitar e não se percam, não fiquem restritos. Então, você já vê corredor ecológico passando por sobre estradas, onde tem um fragmento de floresta de um lado de uma estrada e um fragmento de floresta de outro lado. Eles fizeram tipo uma pontezinha assim com esses corredores ecológicos para garantir que essas populações sobrevivem. Então, o nome vem daí. Existem os corredores agroecológicos e a gente adaptou os corredores agroecológicos, né? O fundamento dos corredores é que eles sejam sistemas autorreguláveis e sustentáveis, que ninguém precise de ficar usando insumo externo, gastando dinheiro com coisa que não tem na propriedade, e que com o equilíbrio que o sistema vai adquirindo ao longo dos anos, ele se autorregule. Tem praga, mas vai ter um inimigo natural que vai controlar a praga, de modo que o dano não seja um dano econômico. Então, é uma produção que vai priorizar essa convivência entre todos os organismos, e, por isso,
vai ser sustentável ao longo do tempo. O que é ser sustentável? É durar, é persistir, é você pensar em 10 anos, em 20 anos, e a coisa está lá, funcionando, né? Com um mínimo de entrada de coisas de fora, de insumos de fora. Então, os fundamentos dos corredores. Com os corredores, a gente preserva, aumenta e maneja a agrobiodiversidade. Por quê? A gente está resgatando, a gente está trazendo variedades locais, ou a gente está melhorando variedades junto com os agricultores, e com isso a gente está promovendo essa agrobiodiversidade. A agrobiodiversidade, como vocês já devem ter escutado em alguma aula, ela não vai falar só das plantas cultivadas, mas ela trata também dos organismos benéficos, dos insetos benéficos, dos organismos benéficos do solo, né? E tudo isso vai ser aumentado com essa estrutura de produção. E nós estamos, né? Aí vem o papel da pesquisa, nós estamos provando que isso está acontecendo. A gente construiu para ser assim, e agora a gente está provando que isso está acontecendo. Como que é essa questão da nutrição das plantas, da fertilidade de solos tão pobres? A gente vem construindo por meio de práticas que são focadas na reciclagem de nutrientes, seja dos adubos orgânicos, seja da biomassa, das palhadas, do corte dessas plantas que são recuperadoras de solo. Então, a gente se baseia na construção dessa fertilidade. É necessário fazer a análise de solo para a gente corrigir e para a gente colocar aquilo que precisa ser colocado. A maioria das áreas são ácidas, ou seja, precisa de calagem, precisa do calcário. Mas como é que a gente vai colocar esse calcário? A área da Marivaldo, por exemplo, praticamente não precisa, mas a área do Jamil precisa. Vão dizer que, pelo resultado da análise de solo, o Jamil precisa de 4 toneladas por hectare. Nós vamos jogar essas 4 toneladas, que sejam mais, né? 4 é praticamente, não é uma grande quantidade, não é um problema tão sério que é a acidez na área do Jamil hoje, porque já vem sendo corrigido. Mas, por exemplo, a gente vai jogar toda essa quantidade de uma vez? Não. Nós vamos jogar 2 toneladas no ano, nós vamos jogar mais 2 toneladas no ano seguinte. Então, a gente vai escalonar, usar as fontes corretas. Temos deficiência de fósforo. Nós vamos usar um super triplo? Nós vamos usar um super simples? Não. Nós vamos priorizar as fontes que são permitidas para a produção orgânica, porque é a produção orgânica que é regulada, né? A agroecologia é um outro foco, né? A gente não vai falar em regulamentação para agroecologia, em produtos permitidos para agroecologia, a gente vai falar em produtos permitidos para a produção orgânica. Toda a produção agroecológica é orgânica, mas nem toda a produção orgânica é agroecológica. Tá? A agroecologia envolve toda uma questão de equilíbrio, de questão de entradas e saídas de insumo, de otimização daquilo que a gente tem dentro da propriedade, que nem sempre acontece nas propriedades orgânicas. Então, é assim que a gente constrói a fertilidade do solo nessas áreas, aumentando essa reciclagem da biomassa e dos nutrientes, e, com isso, nós vamos criar condições favoráveis do solo, nós vamos aumentar a matéria orgânica e nós vamos aumentar a atividade biológica do solo. Tanto dos organismos que a gente consegue ver, como as minhocas, os insetinhos de solo que vão ajudar na decomposição, quanto aqueles que a gente não consegue ver, né? Isso a gente tem conseguido, tem estudado e tem conseguido ver essa melhoria. Com isso, nós vamos minimizar a perda e a contaminação dos recursos naturais, sejam das sementes, seja do próprio solo, seja das águas, e nós vamos, né, dessa forma, potencializar todas as interações biológicas benéficas. Então, esses são os fundamentos dos corredores, que são os fundamentos da produção agroecológica e que é o que vai garantir a sustentabilidade desses sistemas. Então, exemplificando aí para vocês, num desenho, o que foram os corredores, por exemplo, na Fazenda Corinalves.
Em 2016, no ciclo 2016-2017, olha lá, a primeira linha é sempre um girassol. O girassol multiplica muito inseto benéfico, cerca o corredor, né? Ele faz uma barreira ali. Lá no caso da Fazenda Corinalves, ele serve também para as noivas de Catalão tirarem fotos, porque fica muito bonito também. Então, vem sempre uma linha de girassol, aí depois aí desenhamos lá e planejamos que nesse ano vai vir a crotalária, o gergelim, o milho, o sol da manhã, porque é o milho que já foi selecionado lá naquela propriedade, o agricultor já seleciona, já multiplica, já gosta dele, o milho se dá bem ali, esse milho se dá bem ali, então pronto. Então, nós vamos começar a adaptar o sol da manhã a essa estratégia dos corredores. Vamos ver se ele vai dar bem nessa estratégia dos corredores, se ele vai continuar sendo bom nessas condições. E aí, o que é interessante observar? Aí veio o girassol, veio o guandu, veio os feijões. Geralmente, numa faixa, a gente coloca várias, a gente divide essas faixas em retângulos, assim, ou em quadrados, e vão colocando ali diferentes feijões, para testar qual que vai dar melhor aí nesse corredor. Depois do feijão veio a crotalária, o milho, o girassol e o calopogônio, que é um adubo verde. No ano seguinte, onde estava a crotalária e o gergelim, já veio o sol da manhã, com as abóboras nas entrelinhas. Nesse ano, a gente já despertou para essa questão do gergelim com a mosca, com controle da mosca branca e das pragas do feijão. Então, já veio uma faixa de gergelim próximo das faixas do feijão. Aí depois veio o guandu, veio o milho, veio um outro tipo de crotalária que não se mostrou adequada, tanto que no ano seguinte a gente voltou para a crotalária júncia e seguimos testando, né? No ano seguinte, onde estava o milho, veio a crotalária, onde estava o feijão, tá ali, pegou um pedacinho de milho, um pedaço da crotalária, do guandu, e assim a gente vem trocando as faixas de lugar ano após ano, ou de 2 em 2 anos. Hoje a gente está fazendo de 2 em 2 anos. Então, é isso aí que a gente chama de corredor, essa estrutura bem simples. Esses foram os corredores na Fazenda Piracanjuba. A área lá é uma área menor, mais declivosa, então foram corredores menores, menos complexos, com menos espécies. Lá, eles precisavam de um milho que fosse bom para milho verde, que o milho que eles usavam lá para milho verde saiu do mercado, estava dando muita praga. Começamos, aí esse milho taquaral já era testado na região, estava dando bem na região, vamos colocar o taquaral nos corredores. Então, os corredores na Fazenda Piracanjuba, lá em Silvânia, estão sendo conduzidos, ou eram conduzidos, o agricultor teve uma questão de recursos financeiros mesmo nos últimos anos e não deu continuidade. E, por exemplo, na fazenda, no sítio da Marivalda e do Tiãozinho, já é o Eldorado. É outra variedade de milho que dá bem lá na região, foi a melhor dos ensaios lá na região deles, que não é muito longe da do Jamil, mas que atende melhor as necessidades da família e ali da região. Então, para cada lugar, a gente vai adaptando em função das melhores variedades e das preferências e necessidades dos agricultores. Aqui, passando em termos de produção, nesses últimos anos, nesses 3 anos aí que a gente avaliou essas 2 fazendas, nós tivemos rendimentos médios de 9.300 quilos por hectare para o milho, né? Em Catalão, 7.000 quilos por hectare em Silvânia, para a variedade taquaral, e em Catalão, a variedade sol da manhã. E 1.600 quilos de feijão, quilos por hectare de feijão para Catalão, e 3.300 maior, né? O rendimento maior para a Silvânia, lá na propriedade do Adair. Por aí vocês podem ver o potencial produtivo dessa estrutura. Não é porque a gente está plantando em faixas ou distribuindo a nossa área para diferentes culturas,
isso traz benefício, isso recupera o ambiente, redesenha aí o agroecossistema, trazendo benefícios e potencializa a capacidade produtiva das variedades. Houve uma melhoria, e isso é estudos que a gente vem conduzindo ano após ano. Houve uma melhoria das condições de fertilidade na Fazenda Corinalves, que é a propriedade do Jamil, enquanto que lá na Fazenda Piracanjuba, onde a área já era naturalmente mais fértil, os corredores mantiveram ou melhoraram um pouquinho a fertilidade do solo. A parte biológica do solo, as minhocas, os organismos benéficos, aqueles que fazem a decomposição da matéria orgânica e que vão liberar os nutrientes, os elementos para as plantas, sempre quando a gente entra com um sistema de produção novo numa área, tende a diminuir um pouquinho daquela atividade biológica que já estava estabelecida ali e estável. Então, em todas as áreas acontece isso. Diminui um pouquinho dessa atividade biológica, mas, com o passar do tempo, essa atividade biológica vai aumentando. Esses organismos benéficos vão aumentando a sua população e a sua atividade. Ainda, a gente estudou também o efeito dos corredores na incidência de plantas invasoras, de plantas espontâneas. A gente ainda não observou um grande efeito, mas os agricultores que estão aqui, a Marivaldo, o Jamil, vão poder dar o seu depoimento com relação ao número de capinas, se tem diminuído, os números de cultivos, ou capinas, seja o método que eles usam, se isso vem reduzindo ou não. Mas algumas espécies importantes de invasoras diminuíram a população. Ainda temos um grande problema, que é a corda de viola nessas áreas, né? Mas a gente vai tentar resolver com manejo. Então, os insetinhos benéficos, que a gente chama de artrópodes, que vão combater algumas espécies de praga, onde a gente conseguiu estudar esses insetinhos pequenininhos, esses artrópodes, eles aumentaram. Pela diversidade da vegetação, aumentou esse número de artrópodes e que favorece a diversidade local e a redução das pragas. Então, isso são resultados que a gente tem da pesquisa e que estão publicados, né, nas nossas experiências, no conjunto das nossas experiências, começando a provar que é uma estratégia que dá certo e que a gente pode validar. A gente agora está tentando validar essa estratégia, né? Provar com esses dados, né? Que é uma estratégia bacana e possível de ser disseminada e utilizada para os agricultores familiares agroecológicos da nossa região e de outras regiões também. Para implantar os corredores, então é aquilo que eu já falei para vocês. Não existe um corredor se não tiver um trabalho anterior de resgate, de avaliação e de melhoramento dessas variedades que vão se adaptar melhor às condições locais e às necessidades dos agricultores. Então, não adianta querer abrir uma área com um corredor agroecológico. Não vai ser por aí. Tem todo um trabalho de recuperação, que foi uma coisa que a gente foi fazendo ao longo dos anos, até chegar no ponto que a gente está nessas propriedades. Então, tem todo um caminho para ser trilhado, e que também não é nada de muito complicado, né? Todas essas ações nossas, toda essa concepção é feita de forma participativa. Eu não chego, ou qualquer pesquisador, ou professor, ou técnico, ou extensionista, a gente não vai chegar lá e falar, nós vamos plantar aqui na sua área isso, isso, isso. Não, a gente constrói junto, mesmo porque é uma demanda dos agricultores. Nós estamos trabalhando junto para atender uma demanda dos agricultores. Então, é o que agrada, é o que produz bem, é o que vende melhor. Então, nisso que em cima disso que a gente vai trabalhar. Nós vamos considerar e muito as preferências e os conhecimentos dos agricultores. Nessa hora, não tem quem estudou, não tem a doutora que formou não sei aonde, que fez doutorado não sei aonde, não. Nós vamos trocando conhecimentos e experiências, e eu vou dizer para vocês, com pureza de alma, com toda sinceridade, eu aprendo mais do que ensino, mas é muito mais, é muito mais. E a cada vez que a gente
está junto e que a gente se depara com um desafio e que a gente tenta resolver junto, é um aprendizado para todos nós. Mas também a gente não pode negligenciar essa orientação técnica dos pesquisadores, e principalmente nessas questões genéticas e de melhoramento, porque senão a gente vai achar que a gente está recuperando uma coisa e, por outro lado, e pode estar acontecendo ao contrário, que seria a erosão genética, perda de variabilidade, tudo isso que vocês já escutaram falar em outras áreas. Então, as estratégias metodológicas dos nossos trabalhos, dos nossos projetos, envolvem, então, essa avaliação e caracterização das diferentes espécies, adaptados aos corredores, o melhoramento participativo com estratégias próprias de seleção para sistemas agroecológicos, a construção coletiva dos corredores e de outros policultivos ou de outras estratégias de produção, e a abordagem participativa sempre a gente está realizando capacitação. É um dia de campo, é um curso, é uma oficina, mas sempre toda atividade tem que ter uma capacitação. A gente precisa de empoderar os nossos agricultores, porque precisa, porque é direito deles, porque tudo que a gente aprendeu, a gente deve a alguém, né? E isso vai garantir autonomia, isso vai garantir segurança, isso vai garantir renda, isso vai diminuir dependência de consultor, de empresa governamental ou não, de assistência técnica. Então, é dar a eles, talvez, numa oportunidade de trocar, de aprender e de trocar experiências entre eles, inclusive, que vai garantir essa sustentabilidade da produção e das propriedades. Isso aqui, então, eu já falei para vocês, que também tem sido uma grande oportunidade de intercâmbio, de trocas de conhecimento e experiências, né? Quando a gente pode realizar visitas nas propriedades, que um conheça outra realidade, que troque experiências sobre aquilo que acontece na sua área com aquilo que acontece na área do outro. Nem sempre isso tem sido possível por causa dessa dificuldade de recursos que a gente vem enfrentando ao longo dos últimos anos, mas que a gente espera, em breve, né, sanar essas dificuldades com uma maior valorização da produção agroecológica e dos agricultores familiares no nosso país. Tudo isso que eu já falei para vocês, dos ensaios e tudo mais, dessa parte do melhoramento participativo e agroecológico para a situação dos corredores, porque aí a nossa filosofia de trabalho, gente, é não melhorar esse trabalho todo conjunto, esses diferentes especialistas trabalhando junto. A gente pensa no seguinte: nós vamos melhorar as plantas, mas nós vamos melhorar os sistemas de produção também. Não vai adiantar eu obter uma variedade super produtiva se o meu sistema está pobre em variedade, está pobre em solo. Então, a gente está fazendo isso tudo junto, né? Os agricultores são os principais protagonistas das nossas ações de pesquisa. Eles que vão definir quais são os cultivos importantes, quais são as espécies mais adequadas, o que eles preferem, o que eles querem. Todas as atividades, nós vamos realizar amostragens, nós vamos fazer análise de solo, nós vamos estudar a biologia do solo. Eles sempre estão conosco, nos ajudando e aprendendo aquilo que a gente está fazendo, para entenderem também a importância. Então, todo evento nosso, toda ida nossa às propriedades, aos agricultores, a gente realiza, de alguma forma, uma capacitação, uma oficina, uma atividade conjunta em que ambos os lados, né, ganham, né? Com essa metodologia totalmente participativa que a gente preconiza, né, nos nossos trabalhos. Então, agora, para ilustrar um pouco dessa questão participativa do trabalho, e aí a gente resgatou algumas fotos mais antigas, e é bom que a gente vai matando saudade dos companheiros que já não estão conosco, como a dona Albertina, lá do Caxambu, aí nessa foto do alto aí da direita, essa de azul,
uma grande precursora da agroecologia no Centro-Oeste, em Goiás, ela e a família dela, exemplos, sementes, né, para todos nós. Um exemplo aí da seleção de milho lá na propriedade deles, a colheita de um ensaio, há alguns anos atrás, eu não sei se em Ouvidor ou se em Três Ranchos. Aqui embaixo, a seleção, né, das espigas já colhidas pelos agricultores, e aqui do lado um ensaio de competição de variedades de feijão, de onde tiraram as melhores para compor os corredores lá na região. Isso aí foi lá em Pirenópolis, numa área conjunta que os agricultores tinham lá na comunidade Caxambu. Essas amostragens aí, essa primeira aí da esquerda, de alguns anos atrás, o Jamil craque já para fazer essas amostragens de solo para os parâmetros biológicos. Semana passada, atrasada, a gente esteve lá na propriedade dele já repetindo, acho que pelo 4º ou 5º ano consecutivo, e a gente vai repetindo essas análises para ver o que está melhorando no solo dele, em termos de fertilidade, de atividade biológica. A colheita, ali também é mais recente no Jamil, se não me engano, essa foi do ano passado, essa no alto aí, a colheita com o pessoal, esqueci o nome aí, lá de... Ai, Santo Cristo, Covid. A falta de memória pós-Covid aí, lá de Jaraguá, esse menino, né? Rony, pronto, vem. Aqui embaixo, uma foto mais antiga, de um dia de campo ou de uma apresentação. É o Aguinaldo e os nossos técnicos aí, né? Lá em Faina, se não me engano. Essa seleção do ano passado, né? Na propriedade do Jamil, a seleção do Sol da Manhã, na propriedade do Jamil executando aí a escolha das espigas e já dando aula para o pessoal. Ali em cima também a avaliação, né, das espigas colhidas no campo, o ensaio de feijão. Aqui ao alto, à direita, a seleção do Eldorado, lá na fazenda da Marivalda, na propriedade da Marivalda Tiãozinho. Lá é a variedade Eldorado, que é selecionada, plantada, multiplicada. Aqui embaixo, um exemplo de capacitação que a gente fez sobre inoculação de sementes de leguminosas para aumentar a fixação biológica de nitrogênio, que é extremamente importante em sistemas agroecológicos. É uma capacitação com os estudantes da EFAORE, a Escola Família Agrícola lá de Arizona, nossos parceiros. Essas sementes foram inoculadas e depois foram plantadas essas unidades demonstrativas para escolher qual a melhor variedade de milho e feijão que dá lá na área da escola, para esse ano a gente plantar o corredor lá. E como chegamos até aqui, né? Quem nos inspirou? Qual é a nossa história? Essa história dessa parceria tão frutífera com o movimento camponês popular, os nossos projetos, as nossas parcerias, as nossas experiências e o que a gente espera para o futuro. Nossa grande inspiração, como eu disse para vocês, foram os agricultores Bié e Albertina. Eu mostrei, Dona Albertina faleceu faz um ano, e o Bié segue lá no Caxambu. O Bié foi um dos primeiros agricultores agroecológicos de Goiás, precursor mesmo, e é na área dele, de uma região mais declivosa, e que Bié tem até que fazer curva de nível, tamanho, o declive lá exige isso. O Bié plantava em faixas milho e feijão, e nos camalhões, né, nos murundus das curvas de nível, ele vinha com uma planta recuperadora, ou uma planta que segurasse a terra e que não deixasse a terra descer, e geralmente era o guandu que ele colocava ali, ou uma faixa de guandu ou de crotalária. A gente olhando aquilo ali, a gente teve a ideia, o Altair teve a luz, o insight, assim, da gente expandir essa estratégia, diversificando um pouco mais, e começamos. Então, veio daí essa ideia dos agricultores, dos corredores agroecológicos. Então, aqui
eu faço a nossa homenagem ao BIE e à dona Albertina, ao da família, que nos inspiraram, nos acolheram quando a gente, né, não tinha os projetos, sempre foram parceiros e conduziram e conduzem ainda, estão retomando a produção nas áreas depois de uma série de, né, de questões familiares, pandemia, perdas e etc. E precisamos resgatar eles também, não só as nossas variedades, mas sair resgatando o povo por aí também. O nosso primeiro projeto, quando a gente chegou aqui, nós viemos para Brasília em 2002, foi esse projeto que a gente teve em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A gente atuava em Goiás, Sergipe e Ceará. E esse projeto, o pessoal do MCP, que na época ainda era o MPA, eles eram nossos... Eles iam a todas as capacitações, eles começaram a conhecer o nosso trabalho a partir desse projeto aí. Foi um projeto mais voltado no manejo da agrobiodiversidade e melhoramento. A gente trabalhava com milho, feijão, adubos verdes e hortaliças, em assentamentos de reforma agrária, e foi nesse projeto que a gente estabeleceu toda essa base teórica, metodológica que a gente vem usando nos nossos projetos, nos nossos trabalhos até hoje. As redes sociotécnicas, que são redes formadas pelos pesquisadores, professores, técnicos da assistência, técnicos dos movimentos, agricultores multiplicadores, agricultores guardiães, polos de radiação, que são os lugares onde a gente conduz as nossas atividades, uma vez que a gente não tem perna para conduzir todas as atividades em todos os lugares, em todas as propriedades. Jamil é um polo, Marivalda é outro polo, a Escola de Orizona é outro polo, Adair foi um polo ali para a região da Estrada de Ferro por um tempo. Hoje a gente muda um pouco essa nossa rota ali para Orizona e Vianópolis, abrangendo... envolvendo mais agricultores e criando outros polos. Toda essa parte de pesquisa e melhoramento participativo sempre, e ações de capacitação e de treinamento sempre, e sempre fazendo estratégias de diagnóstico e de indicadores. Embaixo, assim, eu vou colocando essas publicações, que é onde estão descritos todos os nossos trabalhos, tá? Um projeto seguinte, que foi liderado pelo Altair também, pela Embrapa Cerrados, a gente trabalhou com o pessoal da CONCRAB, que era a Confederação Nacional das Cooperativas de Reforma Agrária, a AGE, que era a Associação de Agricultura Ecológica daqui de Brasília, e a gente trabalhou mais em assentamentos aqui do entorno. Foram o assentamento Colônia e continuamos o trabalho com o assentamento Cunha, que foi do projeto anterior. O pessoal do MCP segue nos acompanhando, e aí eu falo que aí a gente já estava flertando, namorando, e daí a pouco estabelecemos a parceria em um novo projeto, que aí já vem o MCP, a EPAGO, nesses projetos financiados pela Embrapa, que Altair liderou, e depois eu peguei a liderança dos seguintes, numa época que ele foi coordenar os trabalhos de agricultura familiar da Embrapa, uma época de muita prosperidade para as nossas linhas de pesquisa e de apoio, e que a gente espera poder retomar. E aí vem, a gente abre para Goiás, né? Então, aí nós saímos ali da cidade ocidental, do entorno de Brasília, que era o assentamento Cunha, e chegamos em Goiás, a partir onde o MCP abre as portas para a gente, e começamos a nossa atuação conjunta. Começamos a identificar e indicar variedades de milho, de feijão, de mandioca e de espécies de plantas de cobertura, mas ainda a gente não estava focado no sistema. Onde a gente vai produzir isso tudo junto? Como que a gente vai produzir isso tudo junto? Não nos interessava Não nos interessava, por exemplo, que o Jamil produzisse só milho, que a Marivalda produzisse só feijão e assim por diante. Não. Todo mundo tem que produzir o máximo possível, a produção mais diversificada possível. E aí é que vem a ideia do corredor agroecológico, né? Que é essa modalidade de consórcio que a gente adaptou lá da ideia do BIE, que o grande autor dos corredores agroecológicos é o BIE, o Elias, Albertina e Companhia Limitada. Aí a gente estabelece e começa a testar esses corredores
tivemos um projeto de 2016 a 2019, que aí já nossos parceiros sendo o MCP, a EPAGO, eu fui a responsável por esse projeto, onde a gente vem conduzindo todos esses estudos. Pragas, invasoras, fertilidade de solo, desempenho das culturas, avaliação de produtividade, o que está melhorando. E, por fim, agora termina um projeto, numa dificuldade louca de recursos e de concorrência, a gente conseguiu, em 2020, aprovar um projeto que vai de 2021 até março de 2024, esse 2023 está errado aí, onde houve a Embrapa costumava ter de 3 a 4 editais para a gente submeter e para eles financiarem os projetos. Nesse ano, e que foi o primeiro ano da pandemia também, foi um edital só, e eu consegui aprovar com a ajuda de todos, sempre é uma construção conjunta, a gente aprovou esse projeto. Tudo bem que o recurso está fantasma por enquanto, mas aí a gente vem tocando a trancos e barrancos os nossos estudos, e, se Deus quiser, vai dar certo, porque a gente não tem medo de serviço. Publicamos muita coisa, as nossas experiências estão relatadas, essas publicações da Embrapa podem ser baixadas todas, download, a gente não tem feito publicação impressa mais, a gente tem... É tudo possível de ser baixado a partir desse site aí, né? Todas as publicações. E com essas estratégias e experiências, eu parafraseei esse aí, que é um professor lá americano, mas que é uma das grandes referências em agroecologia. O que a gente espera? Poder manejar as paisagens agrícolas, redesenhar os agroecossistemas dentro de uma perspectiva de conservação da biodiversidade, da agrobiodiversidade, de toda a diversidade e de produção, gerando renda, segurando os agricultores nas suas propriedades, nas suas roças, nas suas terras de origem, desenhando e manejando agroecossistemas para que eles sejam também ambientes para outras espécies não agrícolas, inclusive os humanos, os insetos benéficos, etc., beneficiando a longo prazo todos os organismos, incluindo os humanos. Aprender a trabalhar juntos, em colaboração entre a biologia da conservação, porque se a gente não conservar, a gente não vai produzir, fazendo com que a agroecologia seja uma ponte, né, entre a conservação e o uso dos recursos naturais que a gente tem, a agrobiodiversidade, o solo, a água, e manejando sustentavelmente toda essa base de recursos, né, de que todos nós dependemos, plantas, animais e nós. E redirecionar cada vez mais as nossas pesquisas no caminho do bem, porque não adianta a gente usar a nossa inteligência, o nosso estudo, a nossa experiência no caminho do mal. Aí a gente sabe que isso pode ser feito, né? Sempre com abordagens interdisciplinares e participativas. Por fim, né, aí prestando uma homenagem, né, que mais paisagens e fotos como essa que me trazem aí a beleza da agricultura familiar do Cerrado, de um sítiozinho, né, numa encosta de uma área de Cerrado, ali da Serra dos Pirineus, ali em Pirinópolis, que é assim, na região aqui central do nosso estado de Goiás, que o Cerrado, para o Cerrado, o que a gente espera ir para o Cerrado, ir para a Caatinga, ir para a Mata Atlântica, ir para o Pantanal, ir para o Pampa, o que a gente deseja é que se cumpra o potencial de articulação entre os agroecossistemas. O que são os agroecossistemas? As nossas lavouras, as nossas roças e os ecossistemas naturais, as nossas áreas de vegetação nativa, os nossos biomas originais, mas que a gente consiga articular isso através de mudanças na própria agricultura, nos homens, né, que praticam essa agricultura, manejando, adotando manejos ecologicamente consistentes. Agradeço particularmente a todos os agricultores e técnicos do MCP e a EPAGO, em particular as famílias da Lucimar e do Jamil, na Fazenda Corinalves, Marivalda e Tiãozinho, na Fazenda Arueira, essas duas fazendas em Catalão,
e Joselina e Adaí, da Fazenda Piracanjuba, em Silvânia. A EFAORE e os seus alunos, professores, técnicos e aos agricultores associados, né? Eles têm uma associação de agricultores ecológicos, que é uma associação que, inclusive, é uma das mantenedoras da Escola Família Agrícola. Então, grande parte dos alunos são filhos dos agricultores, utilizam a pedagogia da alternância, ou seja, estão na escola parte do tempo e vão para suas propriedades ou outras replicar os seus conhecimentos. Isso é o futuro, é tão antigo, mas é o futuro. E as colegas que fizeram aqueles mapas aéreos lá das propriedades, Marina e Thaís, da Embrapa Cerrados. Obrigada a todos vocês pela paciência de escutar, e aí abro para o Jamil e para a Marivalda para a gente trocar um pouquinho. Obrigada, Cíntia. Muito esclarecedora, né? A sua fala, com riqueza de detalhes. Muito bom. Muito obrigada mesmo. E eu queria passar a palavra agora para o camponês, né? Jamil, Corinto, para falar um pouco, né, da experiência dos corredores aí na sua propriedade. A palavra é com você, Jamil. Então, boa noite. Jamil, desculpa, Jamil, desculpa, antes de você começar, a gente vai até às 20h30. E aí o José está aí, ele pode dizer para nós, por favor, até às 20h30, às 8h30, né? Agora são 8h18, e estou vendo aí que tem muitas perguntas no chat. Aí a gente ser breve para a gente cumprir o horário, né? E para a gente fazer depois uma rodadazinha, né, de pergunta, ter um blocozinho de pergunta, tá bom? Ok, nas palavras que são poucas também. Depois da Cíntia aí, né? A Cíntia diz, ela falou tudo e mais alguma coisa, né? Então, a gente não sobrou muita coisa para a gente falar, mas desde já eu quero... sou o Jamil, né, aqui de Catalão, sou camponês, fui militante do MCP por vários anos, e estamos aí até hoje junto com o MCP. Então, a gente queria dizer assim, que no movimento MCP, se falava muito em agroecologia, semente crioula, agroecologia. Aí apareceu lá para o ano 2010, não me lembro mais o ano, apareceu Cíntia e Altair, né, falando nesse corredor, né? Como a gente é curioso, eu ficava curioso em saber o que era isso, né? Como que era isso, como é que faz isso, para que serve isso. E aí, com essa ideia, a gente tem que pensar duas coisas. A gente não precisa só de um alimento, precisa de vários, né? Então, por que não plantar junto? E o corredor vem fazer isso, né? Estimular a gente a plantar várias culturas junto, uma roça só, né? Que primeiro a gente plantava roça de feijão por um lado, milho por outro, arroz por outro, né? Era diferente. Aí, com essa ideia de corredor, que o Altair e Cinti trouxe para o movimento, eu abracei essa ideia, né? E aí como a Cinti já diz tudo, não sobrou pouca coisa para a gente falar, né? Mas nós temos que pensar duas coisas. Nós temos que pensar assim, quando a gente vai lá no cerrado, numa mata, num cerrado assim, tem várias plantas lá junto, né? Tem o baru, tem o piqui, tem a cagaita, mangaba, gabiroba, marmelada, o jatubá, os murici, tem as plantas lá no cerrado. Não é por acaso que essas plantas estão juntas lá, né? Há vários milhares de anos, está lá juntas, lá sobrevivendo e produzindo junto. Por que nós não copiar isso e trazer para nossas plantações, né? Plantar junto? Igual a Cíntia estava dizendo aí, tem a doença do feijão, né? O quanto é interessante plantar o feijão junto com o gergelim. As moscas não atacam o feijão, é incrível. Esse ano mesmo eu fui lá na roça várias vezes para ver isso, sabe? O gergelim estava com muita mosca e não atrapalha. E essas moscas não atrapalham o gergelim. A gente conseguiu colher muito gergelim ainda. E o feijão, a gente olhava lá, o feijão estava parecendo alface, tão bonito que estava, né? Sem ataque de nada.
E também, assim, igual o girassol, né? A gente faz o corredor, planta o girassol. O tanto que um girassol é bonito, uma flor é bonita, e atrai até, igual a Cintia estava falando, até as noivas para fazer foto, né? A gente vai lá assim, vê tanta de moscas, de insetos, de tesourinha, de abelha, marimbondo, mamangava, pássaros, até pássaros também atrai muito. E assim, a gente tem que ver, assim, porque os corredores, ele tanto melhora na parte aérea, né, das plantas, como o do solo, que a gente não vê, mas também traz muito benefício para a terra, né? Muito micro-organismo de uma planta para ajudar a outra, né? E assim, uma coisa que é uma satisfação a gente ir lá na roça, no corredor, e ver aquela biodiversidade. Nesse ano mesmo eu estava lá, vi um marimbondo atacando uma lagarta do cartucho. Eu até fotografei essa briga lá, sabe? Pensar que o marimbondo não ajudava na agricultura, e ajuda. Eu cheguei a ver essa cena esse ano lá na roça, lá, de um marimbondo atacando uma lagarta do cartucho. E quando a gente vê também assim, né, que como é cercado de lavouras, a gente estava lá um dia, eu estava lá na roça, que eu gosto, quando o corredor está bonito lá, todo dia eu vou lá para poder visitar. Porque tanto de avião passando veneno na lavoura aqui próximo, aqui, né, jogando veneno, eu pensando assim, gente, enquanto eles jogam veneno, eu ofereço flores. Tinha flor de feijão guandu, feijão de porco, crotalária, girassol. É um contraponto, né? Enquanto eles estavam oferecendo veneno para as lavouras e para os insetos, eu estava oferecendo flores. Então, é uma coisa assim que é diferente, né? É um desafio, não é fácil a pessoa pensar assim, não, eu vou começar, porque isso exige coragem. Eu falo assim que a gente tem que ter coragem para fazer coisa diferente. Então, e não ter medo também de fazer as coisas, né? Que se a pessoa, não, nunca vi isso, não vou fazer isso não, porque é uma coisa diferente. Mas eu não tive esse medo, como eu sou uma pessoa curiosa, acreditei, implantei esse corredor lá, e é um interessante assim, que você não pode pensar só numa cultura, né? Igual eu estava falando que lá no Cerrado tem várias plantas junto, também podemos fazer isso nas nossas roças. É uma satisfação. Eu queria falar mais alguma coisa, mas a Cíntia já falou de tudo, né? Como que é feito esse corredor, a Cíntia já disse tudo. Esse ano teve até uma surpresa para mim. Atrai tanta coisa, atraiu até veado. Plantei tinha abóbora lá junto, lá, os veados vinham para poder comer as flores das abóboras, né? E, por fim, atraiu também catitu, que até comeu o meu milho. Eu nunca tinha vindo catitu na minha roça, esse ano apareceu até catitu. Tanta lavoura transgênica e com veneno tem aqui perto ali, né? Eles achou de comer a minha roça, né? Você vê como que é as coisas. Deva que ter alguma coisa diferente, né? Porque deixar de atacar as lavouras grandes, que tem muito lá, podia comer à vontade lá, não. Deixar de comer lá para vir para a minha rocinha. E é isso, né? Uma satisfação que é dessa parceria que nós fizemos com pessoas da Embrapa, né? Não são todas da Embrapa que têm essa visão de agroecologia, mas as pessoas que nos ajudaram lá, Cíntia, Altair e Agostinho, tem vários lá que deu esse apoio para a gente seguir em frente. Eu não sou muito bem para conduzir as palavras, mas é mais ou menos isso aí. Queria falar mais alguma coisa, mas a Cíntia já diz tudo, né? Então, o que a Cíntia diz aí, eu assino embaixo e nós tentamos seguir o que é passado para a gente, e para mim está dando certo, né? Já tem mais de 10 anos já que nós fazemos esse trabalho de corredor. Eu não me arrependo de jeito nenhum. Eu estava pensando hoje até assim, por que não implementar mais culturas, né? A gente pode pôr amendoim, pode colocar batatas, aumentar mais essa cultura, porque nós plantamos só 8 variedades até agora. Nós podemos entrar com mais variedades, né? Para passar para 10, 12, 15, quantas variedades nós puder pular junto é melhor, né? Que o que ataca uma planta é defesa para outra. E é mais ou menos isso aí. Você não usa da desculpa de eu falar muito, não? Você fala aí direitinho. Você fala muito e muito bem. E os seus exemplos são os exemplos que as pessoas querem ouvir, não é a minha teoria.
Pois é, assim, E olha que está tem muita coisa. gravado, hein? Nós vamos aumentar esse negócio aí, você vai ter que cumprir, né, Marivalda? Exatamente, Assim, Jamil. eu tenho habilidade para Jamil, muitas coisas, mas com as pode palavras, falar. eu não tenho muita habilidade com as palavras, sabe? Eu sou bem curioso, muita habilidade com muitas coisas, mas na palavra é a Cíntia, é outras pessoas, assim. Mas desde já Você é muito eu agradeço inteligente, a Jamil. Pode falar participação, aí que você tem muita a coisa para falar. oportunidade. Agradeço muito a oportunidade de participar, né? Peço desculpa, porque eu não sabe muito a conduzir as palavras assim, mas foi um prazer. E nós estamos aí, né? Para as pessoas que quiserem visitar, vir cá ver, tirar alguma dúvida, nós estamos aqui à disposição. E é um prazer mesmo, um prazer enorme você dar essa oportunidade para a gente, porque coisas boas a gente tem que compartilhar, né? Não é vergonha eu dizer que nós somos poucas pessoas que fazem isso, mas é um começo, né? Quantas pessoas já veio cá e já tirou essas ideias para poder fazer isso na sua propriedade, né? Então, é mais ou menos isso aí. Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade. Obrigado, Jamil. Poderia ter falado mais, né? Como você é muito sabido nesse aspecto aqui, desses corredores, a gente sabe disso. É um vasto conhecimento, a gente sabe disso, sempre que vai aí nas visitas, né, Cíntia, que a gente visita aí, os demais que estão aí na sala. O Jamil Até é uma Marivalda pessoa também, extremamente... eu esqueci de dizer também, desculpa te interromper, nós fazemos também o melhoramento Imagina, pode genético, né? falar. Nós fazemos melhoramento genético do milho sol da manhã, acho que já tem 12 anos já, nós fazemos esse trabalho de melhoramento genético do milho sol da manhã, melhoramento feijão roxinho, feijão preto e o feijão rosinha. Então, é uma experiência muito boa essa de fazer seleção de semente, né? Que, enquanto as multinacionais, as empresas grandes fazem o melhoramento da semente deles, as transgenia deles, os híbridos deles, nós também podemos melhorar nossa semente. De que jeito? Simples, só escolher as melhores plantas, as melhores espigas com as linhas bonitinhas lá de milho, enfileiradinha. É uma coisa fácil. Nós não podemos pensar assim, que temos que comprar uma semente de uma multinacional, e por causa que ela é melhorada, que eles trabalham com ela. Nós também podemos fazer isso. Podemos fazer e muito bem. Aqui, né, a gente tem esse trabalho da seleção participativa, né, do Sol da Manhã. Já tem uma semente, ela é muito boa. Com essas aulas que nós tivemos nos cursos, eu estou morrendo de medo de ter contaminação, né, que eu descobri que as abelhas também contaminam a nossa semente, que elas voam longe, e elas podem trazer também a contaminação dos transgênicos para o meu corredor, minha semente, né? Então, além de ter o problema de ter as lavouras perto, agora eu peguei esse medo também assim, das abelhas, porque as abelhas conseguem voar aí 1,5 km, 2 km, né? Então traz essa preocupação, sabe, de contaminar. Mas até hoje a gente está produzindo a semente aqui, fazendo melhoramento da semente do Sol da Manhã. Está sendo muito bem, sabe? Muito bom, porque assim, é uma coisa assim, fácil, né? Você não precisa pensar que nós temos que ir para um laboratório, uma coisa, não. Simplesmente escolhendo as melhores plantas, as melhores espigas, né? Fazendo o melhoramento. Isso. Muito bem, Jamil. Marivalda, falou bem. fala um pouquinho do melhoramento e da seleção do Eldorado lá na Aroeira. Vamos botar a Marivalda para falar, né, Jamil? Não, imagina, o Jamil e você já falou tudo, né? Não tenho muito o que dizer, não. Falou muito bem, falou com riqueza de detalhes, né? Você e o Jamil agora para completar, né? Com esses melhoramento aí da genética, mas é uma coisa importante aí que a Cíntia falou e me fez lembrar aqui, que a gente tem, quem conhece aqui a propriedade, aqui em casa, a gente tem um barracão próximo onde planta os corredores. E por muitos anos eu não via mangango aqui, né? Que é um grande, né? Benéfico, é extremamente benéfico, né? E por muitos anos a gente não via manganga aqui. Então a gente tem um barracão próximo, lá tinha umas toras, e eu vou contar um pouquinho a historinha
umas toras de madeira assim lá, e a gente viu que tinha famílias inteiras de Mangango, famílias inteiras lá naquelas toras de madeira lá, e a gente viu eles voltando. E sempre o tiozinho plantava abóbora aqui, dava muito pouco, não dava quase nada. E agora, nessa última safra, a gente fez um plantio do milho Eldorado, né, consorciado com abóbora. E deu tanta abóbora que está igual pedra, sabe? Tem muita abóbora. Então, a gente vê os benefícios, né, da agroecologia, desses corredores, a gente vê eles na própria natureza, né? A gente vê as mudanças, as transformações, os bichos voltando, os insetos que estavam desaparecidos, que a gente não via mais, voltando para as propriedades, e isso é extremamente inovador, né? E faz com que encoraje a gente, dá mais ânimo para a gente dar continuidade a esses projetos, a essas propostas que veio exatamente para resgatar aquilo que nós tínhamos perdido, né? Que era a nossa essência, que era a nossa, o que nós tinha de cultura, né? Que isso era uma coisa cultural, essas sementes, esse plantio com a terra sem usar nenhum tipo de químico, tipo de tóxico, de agrotóxico, nenhum tipo de químico. E aí, às vezes, a gente senta aqui em casa e o tiozinho, meu marido já tem mais de 60 anos, então ele fala assim, lembro muito do meu pai plantando milho, feijão, arroz, sem nenhum adubo, sem nenhum agrotóxico, e a gente tinha muita fartura aqui, tulha cheia, porque era uma família imensa, e todos criados aqui com alimento tirado daqui da propriedade, sem nada disso. Então, a gente vê com esses projetos, né, com esses parceiros aí, né, da Embrapa, que o Jamil disse muito bem, que são parceiros, né, são pessoas que acreditam em nós, que acreditam que é possível resgatar tudo isso. A gente vê que a gente é possível conseguir essa retomada, de voltar às nossas origens, voltar àquilo a ter um alimento saudável, a ter a semente da vida e a poder oferecer tanto para nossas famílias como para as outras pessoas, para a mesa das outras pessoas, um alimento saudável. A gente vê que isso é possível. Acho que é um pouco. Aí eu vou usar a palavra e agradecer, né, Marivaldo? Eu vou tomar seu lugar aí um pouquinho e agradecer, né, pelas palavras, pelo relato dessa experiência. E vou falar para todo mundo assim: sigam os canais, né, do MCP, da EFAORE, não percam os eventos. Se Deus quiser, essa pandemia diminuindo, vamos voltar aos dias de campo, né, as capacitações, as colheitas dos ensaios, e contando para todo mundo aí, fazendo um pouquinho de inveja, tem umas competições pela pamonha mais gostosa da região, tem uma pamonha típica lá no Jamil, que é mais temperadinha, mais recheadinha, e tem uma mais básica lá na Marivaldo, e aí a gente vai escolher, aí a gente semeia a discórdia entre os agricultores. Mas os eventos são muito interessantes, os eventos são muito bons, e o exemplo e a sabedoria de cada um desses agricultores é muito maior do que a gente aprende em qualquer banco de escola. Muito obrigada mesmo, Cíntia, por essa. Eu é que agradeço, Cíntia, por vocês acreditarem na gente. Tá. Desculpa te interromper aí, Cíntia, mas tem algumas perguntas, né, que chegou pelo chat, e aí eu vou ler algumas aqui, tem algumas perguntas para você. Eu acho que nós poderia fazer um bloco de umas 4 perguntas, 5 perguntas, né? Aqui tem a pergunta do Jean Carlos, né? Não, aqui, a Afonso, né? Poderia disponibilizar o material dos corredores agroecológicos. Achei muito interessante. O Jean, tem do Jean também.
Jean Carlos, que disse que foi maravilhoso, né? Maravilhosa sua fala. A Vanessa, os corredores agroecológicos contêm funções essenciais e ela ficou encantada, né? O Péricles, essas publicações estão disponíveis? Ele pergunta, né, se essas publicações estão disponíveis. O Edson, seria possível unir os conceitos da agricultura sintrópica nos corredores? E isso não poderia controlar melhor as plantas invasoras? O Giuseppe, Embrapa desenvolveu um cultivar de trigo para o cerrado. Qual é o seu parecer sobre isso? A Fátima, muito lindo, professora, esse cuidado com os agricultores familiares. O José Geraldo, muito importante essa parceria com a FAORI, deve ser valorizadas as observações dos valores biológicos que tem na nossa natureza. O José Bosco, muito obrigada, Cíntia, por nos enriquecer com seus conhecimentos e com sua simplicidade e simpatia. Agora, vou ler as perguntas e comentários para o Jamil. E aí, depois, a Cíntia responde, logo em seguida, o Jamil. Pode ser assim? Sim. Afonso, oficina muito boa, proveitosa para mais conhecimento. Robérios, sabe a experiência a do senhor Jamil. Giovana, Jamil tem um biodigestor para gás de cozinha que desde que comecei a querer destilar plantas para óleo essencial e hidrolato, sempre penso que seria uma tecnologia super a ver. Os destiladores podem gastar muito gás. Afonso, Jamil, muito sábio, animador. José Geraldo, é muito importante a participação com esse sistema de corredores, porque aprendemos a ver como a natureza trabalha através dos seres da natureza. José Bosco, parabéns, Jamil, por sua clareza e coração valente. Irmã Inês, muito bom, parabéns. Vanessa, parabéns, Jamil, pela determinação e coragem. Robério, falou muito bem. Janeina, você é um super educador popular. Parabéns e gratidão por compartilhar as suas experiências. Hugo, Jamil também é um criador de tecnologias e implementos para a agroecologia. Ado, o Jamil é sábio na agroecologia e ainda é corintiano. Vanderleia, cresci vendo meu pai fazendo melhoramento genético de milho, feijão e arroz. Fátima, Jamil, estou precisando de estágio que estou no curso de agroecologia. Vou fazer aí com você. Perguntas e comentários para os dois. Pedro, Cíntia e Jamil e Marivalda, vocês têm algum material em PDF de melhoramento genético participativo de feijão comum? Podem compartilhar aqui no chat o link, se tiver? É isso, Cíntia. Jamil. Pessoal, a questão das publicações, todas as publicações da Embrapa estão disponíveis para download ali naquele link que eu mostrei ali no final. Não sei se tem jeito da gente copiar e colocar aqui, mas eu também posso enviar, eu deixei ali o meu e-mail, se alguém quiser ou me mandar o celular, para não colocar celular para todo mundo aqui, eu não sei se na lista teria os contatos de todo mundo, não sei como é que a gente poderia fazer isso, mas a gente pode acessar e, para todo mundo que quiser, mandar os PDFs das publicações para
para vocês. E também o que está no formato de livro, alguns a gente tem para doação, para distribuição, se for para associações, para a escola, ou mesmo para... Né, a gente não tem quantidade, assim, às vezes, para todo mundo, mas temos material escrito, sim, falando desses corredores, falando da experiência, falando de como que monta, de ter uma publicação agora que vai falar dessa parte da seleção dos feijões para sistemas agroecológicos, está ali entre uma daquelas que eu indiquei ali na palestra. Da minha parte, pode ser disponibilizada a palestra, inclusive, para todos vocês, né? E essa questão da cultivar de trigo não é a minha área, Giuseppe, eu acho que também não é o tema aqui nosso, né? E talvez fosse interessante, né, você procurar as informações lá no nosso saque da Embrapa Cerrados, no site. Nós estamos tendo alguma limitação com relação a acessos, não às publicações, mas às redes, notícias, Facebook, Instagram, essas coisas da Embrapa, por causa de limitação de período eleitoral. E então, assim, pode ser que você consiga acessar as publicações, mas pode pedir informações sobre essa variedade pelo SAC, tá? E dessa variedade de trigo. Não é... Eu conheço alguma coisa, sei alguma coisa, mas eu acho que não é o nosso tema aqui agora. Então, as publicações estão disponíveis, sim, minha palestra está disponível, podemos mandar livros, podemos mandar... se alguém tiver dificuldade de copiar, de xerocar, eu posso providenciar isso também. É só aí o pessoal, o José, o pessoal do MCP, organizar uma forma aí da gente, vocês enviarem esses contatos, esses interesses, que a gente encaminha as publicações. Tá bom? Muito obrigada pelos elogios. É um trabalho muito gratificante, faço isso com muito prazer, com muita alegria. Acredito muito nisso, em tudo que a gente faz, e acredito muito na agroecologia como estratégia para a gente ir nos salvando, né? Obrigada. Respondi tudo? Acho que sim. Jamil. Então, né, não tem uma pergunta específica para mim, mas falaram aí no biodigestor, né? É uma coisa também que para esse sistema de corredor também eu posso estar utilizando o biofertilizante que é produzido no biodigestor, né? Além de eu ter gás, meu gás para minha cozinha, para o meu uso, que, por sinal, já tem 5 anos já que eu não compro gás, né? Ainda posso usar o que sobra do biodigestor, né? Que é o líquido lá, o chorume. Posso usar também lá, ele casa perfeitamente com a agroecologia e com os corredores, né? Eu não estou usando ainda, porque eu não tenho um equipamento para levar, mas esse ano eu quero ver, se Deus quiser, eu vou providenciar um equipamentozinho aqui, um caseiro mesmo, para levar essa sobra que sobra lá do biodigestor, né, como biofertilizante, que é muito interessante também, e tem que aproveitar, e ele é ótimo, né? Em vez de eu comprar adubo, essas coisas, fazer uma cobertura, eu posso usar o chorume do biodigestor. Tem alguma coisa... Seu microfone, Cíntia. Jamil, a questão da área, tem alguém perguntando, a Vander Lúcia, e o Edson perguntando em questão de orientação do sol. Gente, a área que você tiver disponível, como eu expliquei ali, daqui a pouquinho o Jamil fala qual que é o tamanho da área dele lá, então a Marivalda fala o tamanho da área dela, então a gente vai adequar o sistema, a quantidade de linhas, a quantidade de variedades, a quantidade de espécies, em função da área que você tem disponível. A complexidade vai se dar em função disso. E a orientação do sol também, é claro que as plantas vão precisar de luminosidade. A questão então,
da forma como você planta as suas lavouras, da orientação que você planta as suas lavouras, normalmente. Alguém falou em sintropia, que é, né, uma evolução aí dos sistemas agroflorestais. É uma possibilidade, sim, mas a gente ainda está validando essa estratégia com esses componentes, né? E a gente trabalha muito em cima da demanda dos agricultores, né? Então, nesse universo que a gente está trabalhando, a gente ainda não entrou com o componente florestal, tá? Que vai compor aí esses sistemas da agricultura sintrópica, dos sistemas agroflorestais. Mas é evidente que vão trazer inúmeros benefícios, tá bom? Jamil, a questão da área, Marivalda, você pode falar da área da sua propriedade, do seu corredor também? Já. Então, Cíntia, o tamanho é o tamanho que a pessoa quiser e puder fazer, né? Que bom se o agronegócio, com as áreas grandes, enormes desses, fizesse corredores também, né? Para poder... porque não é só, isso não serve só para os pequenos agricultores como nós. Pode ser também para o agronegócio. Que tal eles plantassem, né, com as máquinas, tecnologia, com o espaço que eles têm, plantar também em faixas, né? Seria maravilhoso. Isso aí o tamanho não. O meu aqui, no caso, é 80 metros, 80 por 40. Mas que tal um dia a gente vê uma lavoura aí bem grandona, né? Enorme, de sumir de vista, com corredores, né, Cíntia? O tamanho, isso aí é a pessoa que... E o que quiser também, né? No meu caso aqui eu planto 8, mas podemos plantar inúmeras cultivares diferentes. Seria ótimo se aumentasse para uma área grande e mais plantas, né? Mais variedade. Lembrando que a gente está fazendo uma experiência ainda, né? São ainda como se fossem ensaios, né? Mas vamos expandir, sim, vamos expandir. Quisera que os grandes adotassem sistemas menos danosos, né? Revegetassem, colocassem lá a vegetação natural para poder fazer o corredor, para fazer a beira do corredor, não é? Eu acho, quem sabe, um dia. Seria lindo, né? É um sonho, né? Um sonho para nós e nós, quem sabe um dia nós vemos esse sonho ser realizado. Isso, né? Acho que não tem mais perguntas, né? Acho que foi muito bom, né? Acho que muito rico todas as falas, né? Tanto da Cindy como do Jamil. Tentei contribuir um pouco. Como o Jamil falou mesmo, né? As áreas são pequenas, né? E que bom que se mais gente viesse a fazer parte, né? Desses projetos tão inovador e que se os grandes viessem, melhor ainda, né? Que aí a gente mudaria todo o cenário que está aí, né? Da agricultura, o cenário assustador, devastador, e mudaria todo esse cenário. Seria um sonho, né, Jamil, mesmo, que tudo isso mudasse. Não temos som da Marivalda. Desculpa, Jamil, não estou saindo aí? Peraí, Jamil, deixa eu ver, não saiu? Eu te escuto, Marivalda. Eu também estou te escutando. Me escuta? Só o Jamil. Uhum. Só o Jamil. Tá. Eu chamei minha técnica aqui que eu pensei, o que aconteceu com o meu microfone, né? Foi eu que perdi o som. Tem uma técnica som. aqui do lado, socorrendo. Não tá tendo áudio mais, então, mas tá bom, valeu. Jamil. Mas é isso mesmo, eu falei exatamente um pouco mesmo do que você tinha falado, né, que foi muito rico, muito esclarecedor esse momento. Eu acho que são momentos como esse, né, que enriquece a mais da gente ainda e que faz com que a gente passe a acreditar, né, acreditar mais ainda e ver que é possível. Quando o Jamil fala aí que bom que, claro, nossas áreas são pequenas, Jamil, foi o que eu disse, nossas áreas são pequenas, plantamos em áreas pequenas,
mas que bom, né, se os grandes viessem a plantar também nesse formato, dessa forma, com corredores, mudaria esse cenário que está aí, né, de produção, seria inovador e transformador, né? Mudaria tudo que está aí, tudo que está posto em relação à agricultura, em relação à produção, mudaria esse cenário. Foi muito bom, né? Queria passar a palavra para a Cíntia, né, para ela fazer suas considerações finais. E já de antemão agradecendo, né, a todos, né, que se fizeram presente aqui nessa oficina, né, dos corredores agroecológicos. Agradecer o companheiro Jamil e passar a palavra para vocês, para a Cíntia, para o Jamil, para as considerações finais. Só tenho a agradecer, Marivalda, mais uma vez o convite para a gente trocar um pouquinho aqui de experiência. Pedir desculpa por ter excedido o meu tempo, vocês podiam ter puxado a minha orelha antes. E é um prazer muito grande, e a gente anotou, está anotado aqui no site, alguém que já pediu, que já passou o endereço. A gente vai tentar viabilizar o envio para o pessoal do MCP de Sergipe, das publicações, para a dona Afonso, para a moça lá de Flores, lá do Piauí, já fotografei aqui seu endereço também, e aí a gente vai compartilhando. Alguém comentou aí que no site da Embrapa Cerrados também tem como acessar as publicações, mas o banco mesmo de todas as publicações está naquele link que eu coloquei. Entra como BDPA/CNPTIA no Google, que aí é um banco de publicações nossas. Aí vocês entram com os temas nossas, que eu digo da Embrapa, né? Então, assim, está lá, e nem esses documentos, boletim, essas coisas, está tudo lá para download, mas quem não conseguir, entre em contato com o pessoal do MCP, entre em contato comigo, que a gente dá um jeito de enviar. Eu agradeço muito a participação de todos, o interesse. Emater de Alagoas, sim, me manda, meu contato também está no site da Embrapa Cerrados, tá? Manda e a gente encaminha as publicações. A Fátima, que está colocando aí também, procure a gente, que a gente vai mandando as publicações. A dona Afonso acabou de colocar o endereço dela, então isso vai ficar gravado e a gente vai organizar e vai tentando mandar. Eu agradeço muito a participação, o interesse de vocês, convido para vir nos visitar, né? Ao vivo é melhor um pouquinho, né, Marivalda, né, Jamil? Com certeza. Obrigada, boa noite. Obrigada, Cíntia. Bom, eu queria puxar um grito, né? Aqui eu vou falar e depois todos vão repetir comigo, pode ser? Todos me ouvem aí bem? Viva a agricultura camponesa que produz alimentos para o povo. Vamos lá? Viva a agricultura camponesa que produz alimentos para o povo. Viva! Obrigada, gente. Viva! Obrigada, gente. Tenham todos uma boa noite. Obrigada, Cíntia, mais uma vez. Um abraço a todos. Muito obrigada. Tchau, gente.